nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no sábado, dia 3 de dezembro, e graças a Deus o Evangelho de hoje vem trazer para nós uma revelação extraordinária de que a Igreja é a continuidade de Cristo sobre a terra. Ouçamos o que diz o Santo Evangelho, extraído de São Mateus, capítulo 9, versículos do 35 até o capítulo 10, versículos 1, depois versículos do 6 ao 8. Diz assim o Evangelho: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de enfermidades e doença. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver nitidamente que a missão de Jesus, no capítulo 9 do Evangelho de hoje, do versículo 31 ao 38, a gente vê a missão de Jesus. Jesus vai em todas as sinagogas, em todos os povoados, anunciando o Evangelho do Reino, ou seja, pregando o Evangelho do Reino. Essa é a missão de Jesus. E também Jesus cura todo tipo de doença e enfermidade. Essa é a missão de Cristo: anunciar o Evangelho do Reino e libertar o povo do poder da opressão de Satanás. E vendo essa grande multidão que estava abatida como ovelhas sem pastor, Jesus começa a perceber que ele, num período de tempo em que foi estabelecido pelo Pai, de que ele iria viver nesse mundo 100% Deus e 100% homem, Jesus percebe que não iria dar para ele alcançar, eu falo aqui no sentido humano de Cristo, do período do seu ministério público, não iria alcançar todas as pessoas. E ele, olhando a plenitude, o tamanho da missão que estava proposta para a salvação, para a redenção da humanidade, ele vai dizer no versículo 37, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí Jesus chama os 12 discípulos, dar poder, veja, Jesus dá poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que era a missão messiânica de Jesus, porque João Batista vai enviar os seus discípulos até João para perguntar, ou melhor, João Batista vai enviar seus discípulos até Jesus para perguntar se Jesus é aquele que ele esperava, Ele diz: Tu és aquele que nós esperamos ou devemos esperar por outro? Qual é a resposta de Jesus? Jesus não disse eu sou. Jesus não disse sou eu mesmo. Jesus disse: olha, vai dizer a João que os cegos enxergam, os aleijados andam, os doentes são curados, espíritos malignos são expulsos das pessoas e os mortos são ressuscitados. Ou seja, essa era a identidade de Cristo, a missão de Cristo. Como diz São João na sua primeira carta, o Filho do Homem veio para destruir as obras de Satanás. Então, Jesus deixa a igreja como, vamos dizer assim, continuidade da sua missão. Então, quem vê a igreja vê Cristo. É Cristo que age por meio dos seus ministros. Por quê? São Lucas, capítulo 10, versículo 16, Jesus vai dizer aos apóstolos: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, rejeitar os apóstolos, rejeitar a Igreja Católica, é rejeitar o próprio Cristo. Ouvir a doutrina, o ensinamento da Igreja é ouvir o próprio Cristo. E por que isso? Porque Jesus deu autoridade, não somente a Pedro, mas também aos apóstolos. Mas colocou Pedro como a primícia dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos, aquele que contém a primazia. Mateus 16, versículo 18 e 19 vai dizer
Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tentarão contra ela. E eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus não somente chama Pedro e os apóstolos, mas dá a eles, como o evangelho de hoje demonstra, todo o seu poder, toda a sua autoridade, inclusive para perdoar pecados. Por quê? Porque se você ler São Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, você vai ver que Jesus perdoa o pecado de um paralítico que é colocado à sua frente. As pessoas, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, criticam Jesus por ter perdoado o pecado, dizendo que só Deus perdoa pecado. A mesma coisa que os nossos irmãos protestantes dizem, só Deus perdoa pecado. E no versículo 8 de São Mateus capítulo 9, versículo 8, vai dizer assim: a multidão ficou aterrorizada por ver que Deus tinha dado tal poder aos homens. Veja, no plural, aos homens. Ou seja, o poder de quê? De perdoar pecado. Porque foi o poder, foi o perdoar pecado da pessoa de Cristo que foi criticada. Só Deus perdoa pecado. E Jesus diz, não, eu sou, para que saibas que eu tenho poder para perdoar pecado, eu digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. E quando Jesus ascende aos céus, você pode dizer, mas os apóstolos estavam com Jesus e era como se fosse o próprio Cristo quando estava com Jesus. Não, depois que Jesus sobe aos céus, no capítulo 21 do Evangelho de São João, versículos do 15 ao 18, Jesus vai dizer a Pedro, dentre todos os apóstolos, Simão, filho de Jonas, tu me ama? E Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta os teus irmãos que estão aqui contigo. E depois Jesus pergunta pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me ama? Ele vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, toda a igreja. E depois Jesus pergunta pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me ama? Ele vai dizer, entristecido, sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a igreja é continuidade de Cristo. Por quê? Porque São Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, não tem como separar Cristo, cabeça, da igreja, que é o corpo de Cristo. Seria uma aberração, uma cabeça sem corpo ou um corpo sem cabeça. Então, assim como existe uma união hipostática entre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, e elas não se separam nunca, também existe uma, vamos dizer, uma espécie de união hipostática entre Cristo e a igreja, porque Cristo e a igreja é uma coisa só. E é por isso que eu quero concluir o evangelho dizendo, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, rejeitar a igreja católica é rejeitar o próprio Cristo. Ouvir a doutrina e os ensinamentos dos apóstolos por meio da Igreja Católica é ouvir o próprio Cristo. Deus abençoe você e peçamos a Deus a graça da permanência, da fidelidade na Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e rejeitarmos toda e qualquer possibilidade da apostasia. Amém.